Olá, pessoal! Eu sou a professora Kedma Santos e estou aqui mais uma vez para dar uma aula de matemática para os quintos anos. Isso mesmo! Só que dessa vez eu não tenho um assunto específico para trabalhar com vocês. Eu tenho vários. Hoje a gente vai dar uma passeada pelo simulado Avança Recife, material importantíssimo para quem vai fazer as provas externas, tá? Tenho algumas dicas para vocês, trabalharei algumas questões, mas calma. Cada questão a gente vai debater um pouco. Eu sei que você do quinto ano já está craque nos assuntos, né? Eu só vim realmente para dar uma revisão, para te dizer um pouco do que pode cair nas provas. Sei que vocês irão arrasar. Eu só estou garantindo que você não tenha dúvida, que você chegue na hora da prova e arrase, como sempre fazem ao acompanhar as nossas aulas, certo? Então, a gente vai focar especificamente nesse simulado. Vou trabalhar algumas questões hoje, depois trabalharei as outras e a gente vai, nesse bate-bola, vai conversando sobre cada uma delas, certo? Simulado Avança Recife para os quintos anos. E eu já começo com a questão clássica, de um assunto clássico também, que vocês já não têm dificuldade, porque a gente já trabalhou bastante, né? A gente vai conversar nessa questão sobre multiplicação. Eu vou ler a questão e a gente vai dar uma retomada no assunto. Está aqui como questão 12 porque eu estou acompanhando realmente como está no simulado. Vocês também terão de português, tá? Não se preocupa. Quem tem dificuldade de língua portuguesa, fica tranquilo, fica tranquila que a professora Abigail vai trabalhar os assuntos também. A questão diz o seguinte: para produzir bolos, uma fábrica utiliza 5 bandejas de ovos por dia, sabendo que em uma bandeja tem 30 ovos. Quantos ovos serão necessários para a produção de bolos no período de 15 dias? E aí, quinto ano, difícil, muitas informações, né? Calma. Nessa questão, a gente vai trabalhar especificamente duas operações básicas, adição e multiplicação. A nossa operação básica será multiplicação porque a gente já aprendeu que multiplicação é a adição de parcelas iguais. Então, a gente já pega esse comecinho da nossa questão. 5 bandejas de ovos por dia. Quantos ovos tem cada bandeja? 30. Eu posso sair contando cada ovo da bandeja até chegar à quinta. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eita, professora, e não tem um jeitinho mais fácil de resolver isso, não? Claro que tem, né, gente? A multiplicação, ela está aqui para isso. E por que eu já dou permissão para trabalhar essa operação? Eu tenho 5 bandejas. Essas bandejas são iguais e têm a mesma quantidade de ovos. Se eu fizer uma adição, por exemplo, de 5 bandejas que tem 30 ovos. 30 mais 30 mais 30 mais 30 mais 30. Pode fazer? Pode, mas só em falar eu já fiquei cansada. Então, a gente vai imediatamente para uma multiplicação. Ó. 30 ovos vezes as 5 bandejas. Tranquilo até aí? Lembrando que na estrutura da multiplicação eu tenho fator, né, que é o que eu vou multiplicar, e tenho o produto, que é o meu resultado. A gente vai resolver isso em partes. Primeiramente, eu quero saber quantos ovos eu vou utilizar por dia. Porque é a pergunta final, ó, quantos ovos serão necessários para a produção de bolos no período de 15 dias? Só que eu preciso saber quantos ovos eu vou utilizar por dia. Cada dia desse eu utilizo quantos ovos. Então, eu vou para a primeira multiplicação. 30 ovos vezes 5, porque são 5 bandejas. Então,
básico. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 0 não é 5, não? Não, não é quinto ano. Você sabe que qualquer número multiplicado por 0 é 0. 5 vezes 0, 0. 5 milhões vezes 0 é 0. Beleza? Qualquer número multiplicado por 0 é 0. 3 vezes 5, 15. Quantos ovos essa fábrica utiliza por dia? Já descobrimos 150 ovos. Cada dia foram utilizados 150 ovos. Já descobrimos o consumo diário. Só que ele não quer saber o consumo diário, ele quer saber o consumo de 15 dias. Então, automaticamente, a gente vai para a quantidade de ovos que eu utilizo por dia, vezes 15, que é o período solicitado na questão. Tranquilo até aí? Professora, por favor, me ajude. Agora são 2 algarismos, como é que a gente faz? Fica tranquilo, fica tranquila. Primeiramente, quando a gente fala de multiplicação, a gente coloca o primeiro fator com mais algarismos para facilitar a conta, certo? 150 vezes 15. Lembrando, a gente vai fazendo parte por parte. Primeiramente, lembra do quadro de valor e lugar, onde a gente tem unidade, dezena, centena? Pois bem, na multiplicação a gente vai fazendo isso e você sabe que em qualquer operação, principalmente adição e subtração, eu coloco unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena, centena embaixo de centena e sucessivamente. Vamos começar pelo algarismo 5. 5 está representando a unidade, beleza? Vamos discorrer normalmente essa operação. 5 vezes 0, 0. Olha aí a professora. 5 vezes 0 é 0. 5 vezes 5, 25. O 2 vai lá para cima. 5 vezes 1, 5. Com mais 2, 7. Acabou a operação por aí? Claro que não. A gente precisa fazer o outro algarismo também. Já fiz o que está no lugar da unidade e agora vou para o da dezena. Professora, eu reparei que a senhora pulou um número, não é assim não, professora? É sim. Lembra quando eu digo que unidade precisa estar embaixo de unidade, dezena precisa ficar embaixo de dezena? Esse 1, ele representa a dezena. Como eu vou começar pela unidade? Ah, professor, entendi. É por causa do sistema posicional. Perfeito. Então, eu vou começar a minha operação daqui, da minha dezena, do algarismo que representa a dezena. 1 vezes 0, 0, porque qualquer número multiplicado por 0 é 0. 5 vezes 1, 5. 1 vezes 1, 1. Certo. Consegui encontrar o resultado de todos. E agora, professora, eu faço o quê? Calma. Vai fazer uma adição simples aqui, ó. 0, que está vazio, né? Porque não tem mais número que represente unidade. 5 mais 0, 5. 7 mais 5, 12, vai 1. 1 mais 1, 2. Quantos ovos serão consumidos quinto ano? Olha aí, letra D. 2.250 ovos serão consumidos em 15 dias. Eita, professora, essa questão foi boa, foi maravilhosa. Vamos para a próxima? Eita, divisão, olha que maravilha. Eu sei que muitos de vocês têm dúvida, mas a gente está aqui para eliminar toda a dúvida que possa existir. Ficou com dúvida? Manda lá no YouTube alguma pergunta, manda alguma coisa para mim, que se eu puder te ajudar, com certeza farei. Questão de divisão básica. O quociente e resto da divisão abaixo são, respectivamente... O que é quociente, professora? Lembra da estrutura de divisão, né? Método da chave. A gente trabalhou já 2 tipos de situação de divisão, né? Situação básica, onde eu pego os meus itens e faço a divisão pela quantidade que eu quero, e o método clássico, que é o método da chave.
Para eu conseguir fazer, eu preciso dos termos, né? E a gente pode dizer que 6.385 é o meu dividendo, 7 é o meu divisor. Quociente é o que eu vou encontrar aqui, é o resultado da minha divisão. E resto é o final. Sobrou alguma coisa? Se sobrou, a gente chama de resto, beleza? Então, a gente vai fazer passo a passo. 63, professora. Eu posso dividir 6 para 7? Se eu tiver 6 lápis, eu tenho como dividir em partes inteiras para 7 pessoas? Não, né? Eu tenho que ter o mesmo número ou um número maior. Por isso que a gente vem para 63. Aí eu já achei o número 9, porque você já é fera em multiplicação e sabe que 9 vezes 7 é 63. E depois disso, professora, a gente vai subtrair. Lembra de operações inversas? Pois bem, a gente vai utilizar divisão e subtração. Na multiplicação, a gente trabalha com soma, né? Divisão, a gente trabalha com subtração. Então, 7 vezes 9, 63, menos aquele 63, 0. Acabou a conta? Não, ainda tem número, ó. Eu venho com o número 8. Eu posso dividir 8 para 7? Pode sim. E a gente já encontra o número 1. 7 vezes 1, 7. 8 menos 7, 1. Lembra da subtração? Acabou? O resto é 1? Não, porque eu ainda tenho outro algarismo. Eu tenho o número 5. E agora, quinto ano, eu tenho como dividir 15 para 7? Tenho sim. 2, professora, tô certo? Tá certíssimo. Porque 2 vezes 7 é 14, ó. 15 menos 14, 1. Tem resto? Tem resto. Quanto sobrou? 1. Eu posso continuar aqui, poderia se eu quisesse utilizar decimais, mas eu quero números inteiros. Sendo assim, eu não posso dividir 1 para 7 sem quebrar. Então, a minha conta acaba aí. Tem alternativa para isso? Tem sim, ó. 912 é o quociente e 1 o resto. Presta atenção na estrutura da divisão. Dividendo, divisor, quociente e resto. É isso, professora? Encontrei. Na hora de fazer a questão de divisão, tem calma, tem paciência. Se o número for pequeno, você consegue fazer uma divisão básica, como a gente fez várias vezes na mesa. Mas quando os números são maiores, o ideal é trabalhar o método da chave. Tranquilo? Podemos ir para a próxima? Posso confiar que vai acertar a questão? Vamos embora. Eu tenho uma questão 14 aqui, planificação de figuras. Planificação de figuras geométricas, nesse caso, são sólidos. Lembra, sólido geométrico, 3 dimensões, altura, comprimento e largura, beleza? São figuras tridimensionais. O que eu tenho aqui na questão é a planificação delas. A gente já trabalhou prisma, a gente já trabalhou pirâmide, né? Então, a gente já sabe que nessa situação aqui, eu não posso falar de poliedro. Poliedro são aquelas figuras que são representadas por polígonos. Lembra? Polígono, figura formada por segmento de reta com ângulo, com um lado. Não é isso? Não estou falando deles, eu estou falando de corpos arredondados. Então, o único corpo arredondado que tem aí são 2. É o meu cilindro e o meu cone. Já dei mais do que uma dica boa aí, hein? Pode ser uma pirâmide. Se eu planificar isso daqui, eu vou encontrar um cilindro? Não. Presta atenção direitinho na figura. Presta atenção direitinho. Se eu montar aquele dali, eu consigo um cilindro?
Não, né? Sabe qual é a dica? Pensa num objeto que você já identifica o sólido com ele. Por exemplo, uma latinha de ervilha. Se você abrir os dois lados, vai encontrar que tipo de planificação? Quem respondeu a letra B está correto. É a minha figura 2. Se eu montar essa primeira, eu vou encontrar um cone. E as outras a gente nem vai conversar, porque são poliedros. E o cilindro, ele é um corpo arredondado. Beleza? Vamos para a próxima? Vamos para a próxima, que ainda tem algumas. Questão de fração, hein? Questão básica. A gente já sabe que fração faz parte dos números racionais, onde eu divido o meu inteiro em partes, não é isso? E eu tenho uma figura básica aqui. Eu tenho uma figura onde tem 3 partes destacadas das 6, ó. 3/6. Se eu pegar esse quadradinho e colocar do outro lado, embaixo do outro, que representação em fração eu conseguiria? Oxe, professora, teria metade destacada. Verdade, verdade. Qual é a resposta? 1/2. Certíssimo. Mas ele não está pedindo em fração. Ele está pedindo em porcentagem. Preste atenção. Sabendo que a fração acima corresponde à metade de um inteiro, o valor da fração em porcentagem é o valor da porcentagem. Presta atenção. Se eu estou trabalhando com 100%, se eu digo que uma pessoa é 100%, ela é o quê? Massa, ela é 100%, ela é boa. No caso de matemática, os 100% é o meu total, é o meu inteiro. Então, é meus 100%, certo? É o meu 100%. Mas eu não quero todo, eu quero metade. Então, se 100% é o meu inteiro e eu quero metade do meu inteiro, eu vou ter o quê? Isso, 50%. Eu tenho 50% de um lado e 50% de outro. Se eu destacar todas, eu tenho 100%, mas ele diz que só quer metade de um inteiro. Então, metade de 100 você já sabe, claro, quinto ano. 50%, que é a metade de um inteiro. Professora, que massa, isso é muito fácil. É muito fácil, mas você precisa pensar em uma coisa, na interpretação da questão. Isso mesmo, porque a gente já poderia responder em fração, mas ele não pediu, pediu em porcentagem. Lembra, fração está diretamente ligada com números decimais e também está de acordo com porcentagem. Eles têm as suas relações, por isso que você precisa estudar esses assuntos também. E eu tenho a questão 16. Observe a figura destacada na malha, ela representa a área da construção da casa de Pedro. Sabendo que a medida da área de cada quadradinho da malha é igual a 10, qual é a área total de construção da casa de Pedro? Por que eu demarquei essa parte? Lembra que a gente fez questões com malha? Então, a gente faz primeiro, ó, base vezes altura. Se a gente for fazer aqui uma conta básica, a gente vai encontrar 360. Não é 36 não, professora. 360, porque cada um vale 10. Então, se cada um vale 10, cada quadradinho desse vale quanto, gente? Isso mesmo. Eu tenho 6 deles, por isso 60. Tranquilo? Eu fazendo base vezes altura, vou ter 6 vezes 60, 360. E aquele quadradinho, a gente vai fazer também, ó, base vezes altura. Por que 20? Porque cada um deles vale 10. Eu fazendo uma adição básica, eu encontro 420 metros quadrados. Por que isso, professora? Porque cada quadradinho não vale 1, ele vale 10. Tranquilo? Aqui, basicamente, é o algarismo, o gabarito que vocês vão fazer, certo? Preste atenção em 2 detalhes.
Não deixa de colocar teu nome completo e só pode marcar uma única alternativa por questão. Eu vou voltar com isso, mas eu espero por hoje que vocês tenham entendido. As outras questões virão em breve. Eu espero que vocês tenham gostado e fiquem atentos que tem mais questão do Avança Recife. Fiquem bem, fiquem em paz. Tchau, tchau.